Vamos chegando com o Esporte Mais de final de semana, destacando a Copa do Brasil e as classificações dos 4 times do Rio de Janeiro. Os 4 grandes cariocas avançaram para a fase seguinte da competição. E a gente aproveita para falar do primeiro jogo. Foi o primeiro jogo dessa rodada entre os times do Rio e também o mais difícil. Vasco 1, Operário 1. No primeiro tempo, o Ryan fez 1-0 para o Vascão após uma roubada de bola e deu a impressão que a coisa iria caminhar bem. O Vasco teve chance de ampliar, mas o Operário foi se soltando, porém o gol de empate só sairia nos minutos finais, na verdade nos acréscimos, quando o Ademilson subiu mais que o Lucas Piton e fez o gol de empate. E aí foi para pênalti, numa disputa emocionante vencida pelo Vasco por 7-6, onde brilhou o goleirão Léo Jardim, que defendeu 3 cobranças do fantasma campeão paranaense, que quase, por muito pouco, não foi o fantasma do Vasco. Chegou a dar sustos, mas acabou no final de tudo, a torcida cruzmaltina festejando aliviada. Vamos ver aí os bastidores da partida após a emocionante disputa de pênaltis, o finalzinho aí, o último pênalti pego pelo Léo Jardim e a celebração de jogadores e torcida em São Januário. Eu tô aqui com o melhor goleiro do Brasil, Léo Jardim, mais uma vez decidindo. Léo, um jogo muito aberto, O Vasco teve chance de matar, acabou tomando gol no final. Você fez muitas defesas durante o jogo, mas nos pênaltis, 3 defesas. O que falar nesse momento? Cara, com relação ao jogo, um jogo difícil, a gente já esperava que ia ser assim. Uma partida bem difícil, a equipe deles é uma equipe dura, uma equipe de bastante agressiva. E a gente tinha consciência disso. E vindo de uma vitória no sábado, a gente tinha essa conversa, esse discurso de não relaxar, não achar que as coisas iam acontecer naturalmente. E eu acho que a equipe se portou muito bem. Como você falou, no segundo tempo a gente teve as oportunidades para poder matar o jogo, para poder ficar mais tranquilo. Infelizmente não aconteceu. Futebol é isso, o trabalho mental também, tá sempre ligado. E mesmo quando acontece uma situação adversa, a gente tá preparado para poder ajudar depois. Valeu, Léo, obrigado, parabéns. É isso, nosso goleirão aí, nossa muralha, defendeu 3 pênaltis e colocou o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco está classificado! Você é o melhor do Brasil, Léo, que performance! Vamos! Bora! Vamos! Caraca! Que emoção! Muito! Fico feliz demais de poder ajudar. A gente fez uma partida consistente, infelizmente tomamos o gol no último lance ali praticamente. Mas parabenizar todo mundo, mental muito forte. É isso, cara. Continuar trabalhando que a gente tem muita coisa pela frente ainda. A gente tem que saber que não fez um bom jogo, mas tem que seguir melhorando, tem que corrigir e tem que valorar a classificação. Pô, tá aí muito importante. Jogo muito difícil. Então agora vamos para a próxima fase.
legal, um sentimento que se eu gosto, nunca desistir. O elenco merece, a torcida merece, presidente, staff todo, treinador. E é o Léo, né? Que pra mim é um dos melhores goleiros do Brasil. Já falei em outra entrevista que merece ser mais observado, seleção. Então, toda a honra e glória dada a nosso Senhor. Obrigado. Vamos por mais. Quem também chegou a levar susto, mas bem menor, foi o Fluminense, jogando no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Aparecidense. O tricolor levou o primeiro gol. Lei do ex, o Wellington Carvalho, zagueiro ex-tricolor, abriu o placar. Porém, o Fluminense estava meio apático, com a vantagem construída no jogo de ida. Aos poucos foi retomando o controle da partida e ainda no primeiro tempo virou com gols de Samuel Xavier e depois Everaldo, para no segundo tempo sacramentar uma goleada que tirou, qualquer chance de reação da equipe goiana. No segundo tempo, o terceiro gol veio contra do Vanderlei, do Aparecidense, e depois Paulo Henrique Ganso fechou o placar para a equipe tricolor. 4-1, classificação garantida, e vamos ver um trecho da coletiva do técnico Renato Gaúcho após a partida. Renato, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Parabéns pela vitória e pela classificação. Queria abrir a coletiva fazendo sua análise sobre a partida e quanto essa goleada traz de confiança pensando no clássico com o Vasco no fim de semana. Eu acho que o mais importante de tudo foi a classificação, até porque a gente tem visto em outros jogos aí as dificuldades que as equipes têm passado. O futebol brasileiro está muito nivelado, não importa se o time é da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão. Eu volto a repetir. Ontem vi os jogos, vocês puderam ver também as dificuldades de outros grandes clubes saindo. Hoje mais um, no caso o Fortaleza. Então não tem jogo fácil. O problema é que todo mundo no Brasil quer ver espetáculo, quer ver o time jogando bem. Infelizmente o futebol não é mais assim, não. Até porque desde que eu cheguei praticamente a gente não teve nem uma semana cheia. A cada 3 dias é um jogo sempre de uma competição, um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. Não tem tempo para trabalhar, o desgaste é muito grande. Você vê que no final de semana nós estamos em Caxias, chuva, frio, campo pesado. Hoje nós estivemos aqui em Brasília buscando o resultado para nos classificar. É muito difícil, realmente. Hoje em dia no Brasil todo mundo quer futebol bonito, mas vai ficar bem difícil a gente ver futebol bonito, sem tempo para trabalhar e principalmente com o desgaste do time. Oi, Renato, boa noite. Vitor Lessa, Jornada Capital Nações 2. Você já falou em outras oportunidades essa questão do calendário, do desgaste que impede o time talvez de desempenhar um futebol melhor com essa sequência de jogos. Mas buscando entender essa questão porque a gente fala de resultado, fala de desempenho, fala de boa atuação, mas talvez o torcedor queira em alguns momentos ver um pouquinho mais de intensidade, talvez colocar assim, de insatisfação, às vezes, por mais que o adversário seja mais fraco, mas de ter um pouco mais de vontade, de pressão na marcação, de mais chegada no ataque. Não necessariamente isso vai se transformar em vitória ou num bom jogo, mas talvez uma postura um pouco diferente, talvez seja por esse caminho. Não, mas o torcedor nesse sentido, ele tem razão. Isso é o que eu mais cobro do meu time, de quem entra em campo. Agora, por outro lado, eu tenho que sair em defesa sempre do meu grupo, justamente pelo desgaste. Você não pode toda hora sair fazendo marcação-pressão os 90 minutos, ninguém aguenta. Justamente pelo desgaste. Por exemplo, o Aparecidense jogou no sábado. Nós tivemos um jogo pesado lá em Caxias, viemos aqui para Brasília, que eles tiveram um dia a mais do que a gente. Sábado nós temos um clássico. O Vasco jogou ontem, nós jogamos hoje. O desgaste é muito grande. Eu tenho colocado jogadores em campo que estão pedindo para sair no intervalo do jogo porque não aguentam mais correr. Aí eu mudo meio time, eu não consigo a classificação, porque eu mudei meio time. Cara, é difícil agradar todo mundo. Quem não passou susto algum foi justamente o Flamengo, que começou arrasador e em 6 minutos já vencia o Botafogo da Paraíba por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro experiente Danilo, após o rebate
né, um bate-rebate ali na área, né, de uma cobrança de escanteio. E o Pedro, após uma boa jogada coletiva, ainda no primeiro tempo marcou 2-0. Aí o time deu aquela acalmada, continuou bem superior, mas o primeiro tempo ainda teria movimentação no placar, com 3-0 marcado pelo Varela e o Henrique Dourado, experiente atacante do Botafogo da Paraíba, diminuindo o marcador. Veio o segundo tempo, o Botafogo foi tentar o desespero, acertou a trave do Flamengo, mas acabou cedendo espaço para o Flamengo fazer o 4º gol com Cebolinha, e depois Rodrigo Alves acabou marcando o último gol da partida, descontando para o Belo, como é chamado, o Botafogo da Paraíba. 4-2, Mengão classificadíssimo, e a gente confere um pouco aí dos bastidores após a partida no registro da TV Fla. Sempre feliz de estar aqui no Maracanã. Cada dia é a realização de um sonho. Seguimos juntos, um passo dado, agora descansar e atenções no Brasileirão. Bora, juntos. É um jogo importante para seguir na nossa competição, que era importante ganhar. E depois o jogo, acho que desde o começo tentamos fazer nosso ritmo. Fizemos 2 goles rápidos. Depois, claro que yendo todo mundo ao ataque, tomamos algum gol que outro, mas temos coisas ainda para corrigir, mas foi um grande jogo. Milhão, esse é o craque do nosso time, o nosso camisa 10, que você sempre fala, o camisa 10 do nosso time. Esse é o craque. Tão bravo aí. Feliz demais por disputar pela primeira vez após o retorno esses 90 minutos. Fico feliz por cada evolução, por cada passo dado. A gente sabe que está no início aí dessa volta. São muitos jogos, parece que tem mais tempo, mas tem um mês e pouquinho. Tá? Então fico feliz por poder voltar a jogar os 90 minutos, voltar cada vez, estar mais confiante ali fisicamente, melhor fisicamente. Então fico feliz aí por esse jogo, de toda a equipe. Fizemos um grande jogo, uma grande vitória, um passo importante na Copa do Brasil. Filhão, esse é o Cebola. Como é que você tá? Você falou que ia ter gol do Cebolinha hoje, acertou, né? Falou Cebolinha e Pedro. Você deu sorte, pé quente. Pé quente. Um contraste com o Léo aqui, ó. Craque, 10 da zaga. Tamo junto, valeu. Obrigado, viu? Tá? Parabéns. Bate aí. Que isso? Vai. Quem avançou, mas decepcionou o torcedor foi o Botafogo. O Botafogo tinha uma vantagem muito grande, tinha feito 4-0 no capital do Distrito Federal no jogo de ida, no Rio de Janeiro, e com isso o Renato Paiva optou por colocar um time alternativo, com a maioria de reservas. E os reservas não tiveram uma boa atuação. O Rodriguinho fez um golaço para o time de Brasília, né, encobrindo o goleirão Raul, que havia entrado no lugar do Léo Link. O Léo Link, que é o goleiro reserva do John, se contundiu no início da partida. O jovem Raul, das categorias de base, entrou e não teve culpa, porque o gol foi um belíssimo gol. E quem brilhou foi o goleiro Reinaldo do Capital, que mesmo o time reserva do Botafogo não jogando bem, criou algumas oportunidades para empatar, mas perdeu e avançou. Vamos ver aí o que o técnico Renato Paiva falou após a partida. Renato, boa noite. Marcelo Neves, pelo Sport.com. São 2 perguntas, uma sobre a sua análise para a partida e o quanto você acha que poupar o titular vai fazer diferença no confronto contra a Universidade da Libertadores, e também sobre o assunto da semana, que foi o Wendel. Ele não vai mais jogar no Botafogo, e como você soube da notícia e como isso muda o seu planejamento para a temporada. Boa noite. Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós, isso não há dúvida nenhuma. Era uma decisão que nós tínhamos que fazer porque há jogadores sobrecarregadíssimos com a continuidade de jogos que estão a ter. Eu, de facto, não gosto de fazer o que fiz hoje, uma revolução quase completa. Gosto de mudar com critério e de manter uma base,
Só que o resultado do primeiro jogo, a vantagem de 4 golos e esta sobrecarga que alguns jogadores têm e não jogarmos no fim de semana e termos o jogo da Laú na terça-feira, levou-me a tomar esta decisão de facto mudar praticamente a equipa toda, mantendo o Teles, porque o Marçal também sentiu ali qualquer coisa no treino de ontem e também sentiu ali qualquer coisa e nós decidimos não estava apto para o jogo, então tivemos de dar um bocadinho ao Teles e depois um bocadinho ao Vitinho, dividir ali o esforço, colocando o Vitinho na esquerda, mesmo assim. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade, e que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento, não é? É o que é, se calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores, se calhar vão entender algumas decisões que eu tomei, porque não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma, e como não estão em forma têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo e o bem do Botafogo e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. E portanto, como digo, não gosto destas revoluções, tinha que as fazer a bem de uma planificação, de um planeamento que nós fizemos e que fazemos jogo a jogo. Priorizámos, é verdade, a questão da Universidade do Chile em relação ao cansaço de muitos jogadores que têm tido imensos minutos e descansá-los porque vem aí uma competição muito importante e um jogo muito importante e este tinha uma vantagem de 4 golos e, portanto, foi essa a minha decisão. Em relação ao Wendel, o clube já se manifestou, não é uma área minha, a minha é do treino, é do jogo e dos jogadores que cá estão. O Wendel não é meu jogador, não é nosso jogador e, portanto, lamento, o clube é aquele que tem que se pronunciar e já se pronunciou. Tá? Bom, vamos ver outros classificados aí da Copa do Brasil. Enquanto a gente vê aí os gols da partida em que o Cruzeiro venceu o Vila Nova de Goiás por 3-0, o Cruzeiro avançou com 5-0 no agregado. Vamos lembrando aqui o time do Bahia, que passou pelo Paysandu, também com 5-0 no agregado. O Internacional, que venceu o Maracanã, agregando 4-0 nos 2 jogos. O Fortaleza foi eliminado pelo Retrô de Pernambuco, hein? Nos pênaltis, depois de 2 empates em 1-1, 4-1 para o Retrô dentro do Castelão. O Atlético Paranaense eliminou o Brusque 0-0 no primeiro jogo, 1-0 Atlético no segundo. O Palmeiras passou por cima do Ceará, 3-0 no jogo da volta, havia vencido por 1-0 na ida. O Atlético Mineiro levou susto no primeiro jogo com o Maringá, 2-2, mas goleou no jogo da volta na Arena MRV, 4-0. O São Paulo venceu o Náutico 2 vezes por 2-1. O CRB eliminou o Santos de Neymar, foi 0-0 o segundo jogo, o primeiro tinha sido 1-1, 5-4 nos pênaltis para o CRB. O Corinthians venceu o Novo Horizontino 2 vezes por 1-0 e avançou. O Bragantino, que também havia levado um susto no primeiro jogo, perdendo fora de casa por 1-0 para o Criciúma, simplesmente massacrou no jogo da volta, estreando seu novo estádio, meteu 6-0 no Criciúma. E para fechar, surpresa, a eliminação do Grêmio, 3-2 CSA de Alagoas no primeiro jogo. E em casa o Grêmio não conseguiu fazer gol, o 0-0 classificou o time alagoano. Vale lembrar que agora os próximos confrontos serão decididos em sorteio e não há separação de pote. Pode dar qualquer tipo de jogo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo, Cruzeiro e Atlético. Vamos ver o que vem por aí.
Bom, a gente dá um tempo aí nos grandes do futebol do Rio para falar agora do esporte nas cidades. E a gente começa destacando Rio das Ostras, que terá nesse sábado, dia 24, um evento muito bacana e diferente na Praia do Centro. É a Copa 30 Reis Vá Canoa Havaiana, uma modalidade que tem ganho muitos adeptos e que estará sendo a atração em Rio das Ostras neste sábado. E vamos chegando à reta final, faltando apenas uma partida para a conclusão do turno único da fase classificatória do Campeonato Carioca de Futsal Adulto Masculino. Falta só definir quem termina em primeiro. Vasco da Gama e Correias tem jogo marcado para essa sexta-feira, dia 23, às 9h30 da noite, em São Januário. Os dois times dividem a liderança, mas o Vasco leva melhor no saldo de gols, ou seja, empate, o Vasco termina em primeiro e aí na semifinal pega o quarto colocado. Já estão definidos, né, os outros classificados. Além de Vasco da Gama e Correias com 15 pontos, a Portuguesa com 12, que venceu os outros adversários, mas perdeu justamente para Vasco e Correias, e o Canto do Rio com 7 pontos. Foram os classificados para as semifinais, como a gente vê aí na tela. E a equipe de futsal feminino, categoria sub-12, também categoria sub-13, do Pacoadi Guapimirim, vai fazer jogos amistosos na preliminar do jogo principal do Campeonato Carioca de Futsal Feminino Adulto entre Vasco e São Gonçalo. Será nesse sábado, 14h, no Clube Mauá, em São Gonçalo. Vamos falar agora dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Está rolando a Série A2, a segundona do Campeonato do Rio de Janeiro. E o líder, após 2 rodadas, é o São Gonçalo, o único que venceu as 2 primeiras partidas. Derrotou o time do Bangu nessa quarta-feira em Moça Bonita por 2-0. Os gols foram marcados por Miguel Vinícius e Átila. Com o resultado, o São Gonçalo soma 6 pontos ganhos e lidera a competição. Quem goleou na segunda rodada foi o Olaria. O time da Zona Norte Carioca foi jogar em Saquarema, isso que é o curioso, contra o Petrópolis. O Petrópolis não tem mando de campo, está jogando lá em Saquarema, no estádio do Sampaio Correia. E o Petrópolis havia ganho o primeiro jogo, mas essa acabou derrotado por 4-0 pelo Olaria. Gols do Ryan, do Cipriano, do Caio e do Jairinho. As 2 equipes agora têm 3 pontos ganhos. Quem também somou seus primeiros 3 pontos na rodada de meio de semana foi o Resende, que venceu o Duque de Caxias por 1-0, gol de Matheus Goiano. Por outro lado, o Duque é o lanterna da competição, o único que perdeu os 2 jogos que realizou. Seguindo, nós vamos para Cardoso Moreira. O americano de Campos joga as suas partidas naquela cidade e nessa quarta-feira recebeu a equipe do Araruama e venceu por 3-1 de virada. O João Bravo fez um belo gol para o time de Araruama, mas o Bruno Luiz, o Andrei Carlos e o Railson Oliveira fizeram os gols da virada. Primeiros 3 pontos do time do americano e o Araruama tem apenas 1 ponto na competição. Numa rodada de recuperações, quem também obteve aí um resultado importante e necessário foi a Cabofriense, que não jogou em Cabo Frio, jogou lá também em Saquarema, no Elci Rezende de Mendonça, estádio do Boa Vista, em Bacaxá. Um gol de Ryan decretou a vitória da Cabofriense por 1-0 em cima do Audax. A Cabofriense chegou a 4 pontos, divide a vice-liderança com o América. Já o Audax permaneceu com 3 pontos ganhos. E, para fechar, o América, vice-líder, que jogou fora de casa, depois do empate na primeira partida em casa com a Cabofriense, conseguiu a vitória fora de casa com um gol de Matheus Iacovelli. Com isso, o América chegou a 4 pontos ganhos e o time do Pérolas Negras ficou com apenas 1 ponto. A nova rodada, a terceira da competição, acontece nesse fim de semana.
Na Série B do Campeonato Brasileiro, o único representante é o Volta Redonda, que segue no Z4 após o jogo da última segunda-feira, quando empatou em casa com o Amazonas. Luan Silva fez 1-0 para o time do norte do país e no segundo tempo o Voltaço chegou ao empate com o Matheus Lucas, mas o resultado não foi bom. O time ficou aí com 6 pontos e segue ocupando o Z4. E vale lembrar que o Amazonas é o lanterna da competição. Está num jogo que o Volta Redonda precisava ter ganho. Nesse final de semana, a parada é indigesta aí para o Voltaço. O Voltaço vai jogar fora de casa contra um dos times que está no G4 da competição, que é o Remo do Pará. Falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão. Lembrando que na Série C não tem time do Rio de Janeiro. E na Série D, na 5ª rodada, disputada no último final de semana, o Nova Iguaçu conseguiu a sua primeira vitória na competição ao derrotar outro time do Rio, Boa Vista, por 2-1 no seu estádio Laranjão, na Baixada Fluminense. Quem se deu bem na rodada foi o Maricá, que venceu o Pouso Alegre em Maricá por 1-0 e com o resultado subiu para o G4. Vale lembrar que os 3 times do Rio estão no grupo A6 e classificam-se os 4 primeiros para a fase seguinte. Hoje apenas o Maricá está na zona de classificação, mas o Boa Vista, com 7 pontos, está fora do G4 por questão de saldo de gols, e o Nova Iguaçu tem 5 pontos, ainda tem chance. Então, tem muita água para rolar ainda na disputa aí dessas 4 vagas. E a gente fecha a edição de hoje trazendo a rodada de final de semana do Brasileirão, que começa nesse sábado às 18h30, com o clássico no Maracanã, Fluminense e Vasco. No mesmo horário, no Morumbi, o São Paulo recebe o Mirassol. Ainda nesse sábado, 9 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. A rodada de domingo começa com o Grêmio em crise, recebendo o Bahia. O Grêmio está no C4 e foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, jogaço, né? O jogo da rodada, 4 da tarde, Allianz Parque, líder e vice-líder. O líder Palmeiras com 22 pontos, uma campanha excelente em todas as competições, recebendo o Flamengo. O Flamengo, se ganhar, diminui a diferença para o Palmeiras de apenas 1 ponto, mas é uma pedreira. E, por outro lado, se o Palmeiras vence, chega a 25, abre 7 de frente para o Flamengo. Nós estamos ainda no menos da metade do campeonato, mas deixar o Palmeiras abrir vantagem é perigoso para quem sonha com o título. 4 da tarde também tem Esporte Internacional, 6h30 tem Vitória e Santos, 8h30 no Castelão o Fortaleza recebe o Cruzeiro. Na segunda-feira, a bola rola para Bragantino e Juventude às 20 horas e o Botafogo teve seu jogo adiado em virtude aí de outros compromissos de competições internacionais, e com isso o jogo entre Botafogo e Ceará só acontece no dia 4 de junho. E assim a gente encerra o Esporte Mais de hoje, agradecendo a sua audiência e a nossa equipe técnica. Um ótimo final de semana a todos. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra